Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Geraldo Varela. Hoje vamos estudar as razões. Conteúdo muito comum no Enem e em todos os vestibulares, não só nas questões de matemática e física, mas também nas de geografia, química e biologia. A razão pode ser aplicada para resolver diversos tipos de problemas. Muitas vezes, o cálculo sobre a razão pode ser organizado em regra de 3, que nós iremos estudar nas nossas próximas aulas, ok? Razão. Definição de razão. Considere dois números racionais, x e y, com y diferente de zero. A razão de x por y, nessa ordem, é dada pelo quociente x sobre y. Exemplo, a razão entre os números 3 e 4 ficaria como? 3 sobre 4. A razão entre 5 e 7 ficaria como? 5 sobre 7. Devemos ficar bastante atentos à ordem na qual esses números são dados. O primeiro número sempre será o numerador, ou seja, o primeiro. E o segundo número sempre será o denominador. Então, veja como é que ficou. Ó. 3 quartos, né? 3 para 4 e 5 para 7. Então, isso aí representa duas razões. Vamos considerar um carro de corrida com 4 metros de comprimento e um kart com 2 metros de comprimento. Para compararmos as medidas dos carros, basta dividir o comprimento de um deles pelo outro. Assim, o tamanho do carro de corrida é 2 vezes o tamanho do kart. Ou seja, 4 está para 2, que é igual a 2. Podemos afirmar também que o kart tem a metade, 1 para 2, do comprimento do carro de corrida. A comparação entre dois números racionais através de uma divisão chama-se razão. Então, A sobre B. Então, a leitura é feita assim. A está para B. A razão 1 para 2 pode ser também representada assim. 1, 2 pontinho, 2. Tá? É a mesma coisa de 1 sobre 2, uma barrinha no meio lá. E significa que cada metro do kart corresponde a 2 metros do carro de corrida. Denominamos razão entre dois números A e B, diferente de zero, B, né? O B tem que ser diferente de zero. Esse quociente bem aqui, ó, A sobre B. A, 2 pontinhos sobre B. Ou pode ser assim, né? A para B. Dessa forma aqui que eu estou mostrando bem aqui para vocês, certo? Então, são as duas maneiras de nós representarmos uma razão. Vamos ver agora. A palavra razão, vamos dar um significado. De onde vem essa palavra razão? Essa palavra aqui, razão, vem do latim. Uma língua já não muito usada, mas ainda é encontrada em alguns textos. E vem do latim, a palavra razão significa ratio, rateio, e significa divisão. Como exemplo anterior, são diversas as situações em que utilizamos o conceito de razão. Vamos ver mais alguns exemplos aqui. Dos 1.200 inscritos em um concurso, passaram 240 candidatos. Então, teve um concurso onde se inscreveram 1.200 inscritos e passaram 240 candidatos. Ele está pedindo a razão dos candidatos aprovados nesse concurso. Então, vai ficar a razão dos candidatos aprovados nesse concurso. Eu vou pegar o total de candidatos para o total de inscritos. Então, ficaria quem? 240, bem aqui, 240 está para 1.200. Coloquei na forma de fração, para vocês terem uma ideia, Simplifiquei 240 por 240, 1.200 por 240, que deu 1 para 5. Então, 240 dividido por 240 dá 1. 1.200 dividido por 240 dá 5. Então, deu 1 para 5. Como é que eu interpreto isso aqui?
que de cada 5 candidatos inscritos, um foi aprovado. A gente olha bem aqui, ó. De cada 5 candidatos inscritos, um foi aprovado. Porque o que está valendo aqui é a razão que ele diz, ó, que primeiro é a razão dos candidatos. Se ele pedisse a razão dos inscritos, seria o contrário, ó, 1.200 está para 240, mas não é o caso. Ele está querendo a razão dos candidatos, então é a razão de 5 para 1. Tá? Agora vamos ver aqui outro exemplo. Olha, razão para cada 100 convidados, 75 eram mulheres. Ele quer saber aqui, ó, a razão entre o número de mulheres e o número de convidados. Ele aqui organizou, ó, quem foi que apareceu primeiro aqui, ó? Número de mulheres. E depois, número de convidados. Então, quem que vai ficar no numerador? Número de mulheres, que no caso, 75. Então, ficou aqui, ó, 75 no numerador. E no denominador ficou o número de convidados, que no caso era 100 convidados. 75 está para 100. Simplifiquei tudo por 25, né? 75 por 25 dá 3. 100 dividido por 25 dá 4. Então, ficou 3 está para 4. Como nós não podemos mais simplificar, ela já está o que nós chamamos, quando a gente não pode mais simplificar? Uma fração, no caso aqui uma razão, irredutível, ok? E aí, como é que eu faço a interpretação desse resultado aqui? Então, assim, ó, de cada 4 convidados, 3 são mulheres. Tá? Então, de cada 4 convidados, 3 são mulheres. Então, está bem aqui a interpretação dessa razão. Tudo bem? Algumas observações nós devemos fazer sobre as razões. A primeira aqui delas. A razão entre dois números racionais, nós sabemos que o número racional é todo aquele número que pode ser escrito na forma de fração, né? A gente já viu isso. A está para B. Por exemplo, se eu tiver assim, 2/3 é um número racional. O número 5 é um número racional. 1,666 é uma dízima periódica, é um número racional. Se eu tiver 2,5, né, é um número decimal exato. Então, menos 5 é um número racional, né? Então, todos esses números em que vocês conseguem colocar na forma de fração, ele é chamado racional. É aquele número que pode ser escrito na forma A sobre B, ou seja, na forma de fração. Claro que o denominador, ele tem que ser diferente de 0. Então, aqui é um exemplo, ó. A razão entre 1 e 4 fica como? 1 está para 4. Ou pode ficar dessa forma bem aqui, ó. 1, 2 pontinho e 4. Ou eu posso dividir 1 por 4, fazer a conta, que vai dar esse número decimal bem aqui, ó, 0,25. Ou eu posso dizer 25 centésimo, né? A leitura, né, que deve ser feita. Então, eu posso escrever dessas duas maneiras. Vamos ver a segunda observação. A razão entre dois números racionais pode ser expressa com um sinal negativo, desde que seus termos tenham sinais contrários. Por exemplo, ó, a razão entre 1 e menos 8. Menos 1 está sobre 8. Eu posso tirar esse menos 8, esse sinal negativo aqui que está no segundo, e subir, não tem problema nenhum, tá? Então fica menos 1 sobre 8, porque lá é positivo, mais dividido por menos vai dar menos, né? Ou simplesmente só. A razão entre, ó, menos 1 e 5 e 1 e 4 pode ficar assim, ó, menos 1 está para 5 e 1 está para um quarto. Então aqui é divisão de fração, né? Repete a primeira razão e multiplica pelo inverso da segunda, que vai dar, fazendo as continhas, vai dar isso aqui, ó, menos 4 está para 5. Tudo bem? Só essas algumas observações. Algumas razões que nós chamamos de razões especiais, né? Que são mais utilizadas, né? Então, vamos agora estudar algumas razões especiais que são utilizadas com bastante frequência em nosso dia a dia, que são velocidade média, né, a mais conhecida, né, velocidade média, escala, densidade demográfica. Tem também consumo, né, outro tipo de razão especial, mas nós vamos estudar essas três aqui: velocidade média, escala e densidade. Vamos ver o que é uma velocidade média. O que é velocidade média? Olha, velocidade média é a razão
entre a distância percorrida e o tempo gasto para percorrê-la. Então, se eu tiver, por exemplo, 450 quilômetros e vou gastar 5 horas para fazer esse percurso, qual é a velocidade que eu vou ter que desenvolver? 90 km por hora. Então, é só dividir 450 dividido por 5. Então, vai dar 90 km por hora. Então, a sua velocidade média foi de 90 km por hora. Então, a razão que a gente utiliza para a velocidade média é essa aqui, ó. Distância percorrida dividido, sobre o tempo. Ou seja, distância percorrida sobre o tempo gasto. Delta S, sobre delta T. Tá? Lá da física. Vamos ver agora a nossa segunda razão especial, que é também muito utilizada pelos engenheiros, pelos arquitetos, para fazer as plantas baixas, de apartamento, de um empreendimento, de um shopping, de algo que precisa, ou de uma maquete que precisa ser feito primeiro no papel para ver como é que vai ficar, na realidade. Então nós chamamos isso de escala. O que é a escala? A escala nada mais é do que a medida do tamanho no desenho, a razão entre a medida do tamanho no desenho sobre a medida do tamanho real, tá? Então, escala é a razão entre uma medida de comprimento no desenho e a medida de comprimento correspondente na realidade. A escala é usada principalmente na elaboração de mapas, plantas e maquetes. Exemplo, já coloquei aqui, Então, vamos para a próxima razão especial, que é chamada de densidade demográfica. A densidade demográfica ela é muito usada em mapas, em mapas geográficos, que fica lá embaixo, lá no cantinho, a escala. Aliás, que fica lá no cantinho é a escala. Quando fala de densidade demográfica, é saber se tem mais gente em determinado lugar ou não, Então, vamos ver o que vem a ser a densidade demográfica. É a razão entre o número de habitantes e a área que é ocupada por esses habitantes. Então, a gente vê que é uma razão bastante fácil de a gente gravar ou guardar. É o número de habitantes pela área que esses habitantes ocupam, Então, por exemplo, a densidade de uma sala de aula, eu posso pegar quantas pessoas estão naquela sala, e dividir pela área da sala. Eu vou saber quantos habitantes ocupam cada metro quadrado daquela sala. Então, aqui, densidade demográfica é o número de habitantes dividido pela área total que é ocupada por esses habitantes, tá? Um exemplo, o estado do Ceará, no último censo, teve uma população avaliada em 6.701.924 habitantes. Sua área é de aproximadamente 145.694 km². Qual é a densidade demográfica desse estado? O que eu vou fazer? Eu vou pegar quantas pessoas tem lá no Ceará, que é 6.701.924 habitantes, dividir pela área que essa população ocupa, que no caso é 145.694 km², ok? Então, fazendo essas continhas básicas, bem aqui, armando, fazendo as contas, vai dar 46 habitantes por km². Quando eu dividir esse valor, 6.701.924 habitantes, por 145.694, vai dar 46 habitantes por km². Ou seja, cada 1 km², eu posso botar 46 pessoas, tá? Perfeito? Eu vou deixar aqui um exercício para vocês fazerem e me entregarem, ok? A gente vai determinar um tempo para vocês providenciarem, essas soluções dessas 4 questões e enviar para a gente, tá ok? Então, vou só fazer aqui a leitura e dar alguns toques sobre ele. Como é que vocês irão fazer? A distância entre duas cidades é de aproximadamente 500 quilômetros,
Determine a velocidade média de um veículo que faz esse percurso em 8 horas e 30 minutos. Então, você sabe que tem que transformar alguma coisinha aí, ó, porque ó, ele quer saber a velocidade. Velocidade é o quê? ΔS sobre ΔT, ou seja, espaço percorrido sobre tempo. Vamos agora à segunda questão, dar uma ideia, né? Ó, ele pede para determinar a densidade demográfica de uma cidade que possui 3.834.971 habitantes e que ocupa uma área de 564.692 km². Ele quer saber a densidade demográfica. A gente sabe que a densidade demográfica ela é calculada através da divisão entre o número de habitantes e a área em quilômetros quadrados. Então você vai fazer o quê? Você vai dividir 13.834.971 habitantes dividido por 564.692 quilômetros quadrados. Ok? Vamos ver a terceira questão. Essa terceira questão é referente à escala, o outro tipo de razão especial. Ó, escala em cartografia é a relação matemática entre as dimensões reais do objeto, ou seja, a medida do tamanho do objeto pela medida no mapa. Medida do desenho pelo tamanho real. Assim, em um mapa de escala 1 para 50.000, ele quer saber uma cidade que tem 4,5 km de extensão, entre seus extremos será representada com, então você vai aplicar razão em escala. Ele já deu a escala é de 1 para 50.000, né? E ele diz que a extensão dessa cidade, seus extremos, é de 4,5 km. Então você vai descobrir qual é o valor representada no desenho, tá? Na questão 4, você vai fazer o seguinte, ó, Mackenzie, né, uma universidade. Considerando que a distância entre Yokohama e Fukushima, né, mas são duas cidades lá do Japão, duas importantes cidades, onde serão realizadas competições dos Jogos Olímpicos de Verão de 2020. É de 270 km. Em um mapa, na escala utilizada, foi de 1 para 1.500.000, que é essa distância representada de... Então, aplica a definição de escala, né, medida do desenho sobre medida do tamanho real. Você tem a escala que foi utilizada, é de 1 para 1.500.000. Aí você tem a distância entre essas duas cidades, que é a medida do tamanho no real, né? Aí ele quer saber a medida no tamanho do desenho, no objeto, quanto é que vai ser representado. Então faz uma regrinha, um produto dos meios igual para os extremos e você vai descobrir, ok? Essas 4 questões, a primeira, a segunda, a terceira e a quarta, é para vocês me entregarem, ok? Eu vou colocar a data estipulada.